Olá, muito bom dia. Está no ar o nosso Balanço Geral Santa Catarina, hoje ao vivo para todo o estado. Afinal de contas, foi deflagrada a segunda fase da Operação Alcatraz. O presidente da Assembleia Legislativa foi preso hoje de manhã. Karina Kopp vem com informações ao vivo. Há mais pessoas envolvidas. Os nomes ainda não foram totalmente revelados, nem os crimes que foram cometidos. A Karina vai aprofundar um pouco mais agora, direto da Polícia Federal aqui na capital. Oi, Karina. Oi, Polito, é isso mesmo. O deputado Júlio Garcia, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, foi preso na manhã de hoje, encaminhado aqui para a sede da Polícia Federal para prestar depoimento aí por conta dos desdobramentos da Operação Hemorragia, que é a segunda fase da Operação Alcatraz, desencadeada ainda em 2019. Nós entramos em contato com o advogado do presidente Júlio Garcia, que informou que ainda não teve acesso à decisão judicial e que, se os fatos se baseiam no desdobramento da Operação Alcatraz, o deputado Júlio Garcia é inocente e vai provar isso ao longo do processo. O advogado do parlamentar está aqui com ele na sede da Polícia Federal, está aguardando o conteúdo do indiciamento do deputado Júlio Garcia e as razões que levaram a Polícia Federal a decretar a prisão domiciliar do deputado Júlio Garcia. A principal hipótese é que ele saia daqui para cumprir prisão domiciliar utilizando tornozeleira eletrônica. De acordo com a Polícia Federal, além da prisão do deputado Júlio Garcia, foram cumpridos 10 prisões preventivas e 8 temporárias do início da manhã até agora. Mandados também foram cumpridos em empresas de tecnologia. 3 principais empresas envolvidas são de grande porte e têm sede aqui na capital, aqui em Florianópolis. Nessa fase da Operação Alcatraz, a Justiça expediu 34 mandados de busca e apreensão, 11 de prisão preventiva e 9 mandados de prisão temporária. A ação, que também tem a atuação da Receita Federal, tem como alvo a repressão de uma organização criminosa especializada na prática de crimes de corrupção, fraudes em procedimentos licitatórios e lavagem de dinheiro. Quem acompanhou o desenrolar dessa segunda fase da Operação Alcatraz ao longo da manhã de hoje foi o repórter Oswaldo Sagaz, que inclusive conversou com o delegado da Polícia Federal responsável por essa fase da Operação Alcatraz. Vamos ouvir então o Sagaz nessa entrevista com o delegado. Oi, Sagaz, conta os detalhes pra gente. Boa tarde a todos. Essa segunda fase da operação cumpriu mandados de busca e apreensão em Florianópolis e também em Joinville, Itajaí e na região de Xanxerê, no oeste catarinense. O delegado que conduz essa investigação está aqui do nosso lado, vai dar mais detalhes. Delegado, inclusive prisões que aconteceram aqui na nossa região, nesse esquema que funcionava com licitações fraudulentas e desvio de recursos públicos. Boa tarde. Boa tarde. Essa investigação tem foco em procedimentos licitatórios relacionados especialmente na Secretaria de Administração e Saúde. Existem outras instituições também envolvidas, mas essas são as principais. Durante a investigação foram verificados indícios concretos de que essas empresas contratadas pelo governo estadual, elas foram vencedoras de procedimentos licitatórios direcionados, muitas vezes superfaturados em relação da ausência de cotação de preços ou de cotação apresentada por empresas que tinham relacionamento comercial e societário entre elas. Essas empresas, elas possuíam muitas vezes contratos simulados com outras empresas pertencentes a operadores financeiros do núcleo político da organização criminosa. Eles repassaram esses valores a partir de contratos simulados ou de prestação de serviço ou de sociedade contra de participação. Esses valores, após ingressar nessas empresas dos operadores financeiros, ou eram utilizados para pagamentos de despesas de integrantes do núcleo político da organização criminosa, como veículos, imóveis, ou também era realizado muito saques de espécie, volume de saques de espécie muito expressivo identificado durante a operação. Delegado, o que avançou da primeira fase para cá? Tivemos delação premiada que contribuíram para buscar esses elementos dos desvios, falaram aí em cerca de 500 milhões de reais? 500 milhões de reais, aproximadamente 600, na realidade, são os valores que foram repassados para as empresas de tecnologia investigadas durante a operação. É relevante informar que no mesmo período da investigação, basicamente, foi identificado pelo Tribunal de Contas do Estado um rombo no cofre da saúde de quantia superior a 1 bilhão. Então, enquanto essas empresas estavam recebendo 600 milhões, basicamente em área de tecnologia, 1 bilhão o governo estava deixando de pagar para outros fornecedores. Desses 600 milhões de reais que foram recebidos pela empresa, cerca de 50 milhões a princípio, há indícios concretos de que foram desviados através de outras empresas utilizadas pelos operadores financeiros.
dos presos preventivos e temporários, vão ficar na sede da Polícia Federal? Nesse momento de pandemia não pode? Como é que está? Eles estão sendo ouvidos e para onde serão encaminhados, delegado? Por determinação da Justiça, todos os presos estão sendo trazidos aqui para a Superintendência, para a oitiva. Daqui eles provavelmente receberão tornozeleiras eletrônicas e eles retornarão às suas residências para a prisão domiciliar. Em razão da pandemia, pelo menos esse primeiro momento, essas prisões serão realizadas em residência. Entre os presos, não dá para divulgar nomes, mas estão quem? Agentes públicos, ex-secretários, empresários? Eu não vou fazer um apontamento específico em relação aos presos. Eu posso dizer que em relação aos investigados, existem investigados que foram ex-secretários, ex-secretário adjunto, ex-governador e membro do Poder Legislativo também. Ok, delegado, obrigado pelas informações. Polito, é isso. Daqui a pouco a reportagem completa sobre a segunda fase da Operação Alcatraz aqui no Balanço Geral. Até já. Obrigado, Oswaldo Sagaz, com informações aqui no Balanço Geral. Entre os detalhes citados, corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes em licitações. E você acompanhou com a gente, são valores realmente expressivos em cerca de 10 anos, segundo as investigações, de atuação criminosa. R$500 bilhão num primeiro momento e há uma especulação de R$1 bilhão só na saúde pública. Vamos conversar agora com o Moacir Pereira, que está comigo hoje aqui no estúdio ao vivo, vai fazer uma análise de tudo isso. Moacir, boa tarde. Um momento delicado para a Casa Legislativa também e para o Estado de Santa Catarina, que mal respirou a saída de um processo de impedimento. Boa tarde, meu caro Polito. Muito boa tarde aos caros telespectadores. Momento grave é o fato político deste ano, sem dúvida nenhuma, aqui em Santa Catarina, porque tem um impacto no Estado e também fora de Santa Catarina, até porque já está havendo um grande noticiário aí a nível nacional. Polito, essa operação hemorragia, deflagrada hoje pela manhã pela Polícia Federal e pela Receita Federal, da Superintendência Regional de Santa Catarina e Paraná, está transformado realmente no principal fato deste início de ano aqui em Santa Catarina. Representa e constitui a segunda fase da Operação Alcatraz, que resultou em inquéritos e denúncias sobre agentes políticos, servidores públicos, técnicos e também empresários aqui do Estado. Operação essa que foi deflagrada, lembram-se, em maio de 2019. Na ocasião, e também hoje, as ações policiais tiveram e continuam tendo grande repercussão por envolver exatamente importantes agentes políticos do Estado e, sobretudo, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Júlio Garcia, do PSD, uma das principais lideranças aqui do Estado durante décadas. Na época, em maio, Garcia foi alvo de decreto de busca e apreensão em seu apartamento. Na sequência, respondeu a inquéritos e depois foi denunciado pelo Ministério Público Federal na Justiça Federal aqui da capital. O deputado contestou várias vezes as acusações da polícia e do Ministério Público, tanto em entrevistas como através de seu advogado César Abreu, que inclusive neste momento continua na Polícia Federal acompanhando o deputado Júlio Garcia. A operação de hoje tem um conteúdo e efeitos considerados aí muito mais graves, porque contou nessa ação com investigações realizadas durante muito tempo pela Receita Federal de Santa Catarina, que levantou documentos fiscais e está acusando desvios iniciais já constatados de R$26 milhões para pagamentos de propinas com recursos do Sistema Único de Saúde, portanto, recursos federais. Mas, como disse o delegado, o total das investigações é superior até a mais de R$500 bilhão. Estas movimentações consideradas regulares do ponto de vista fiscal, segundo a Polícia Federal e a Receita Federal, teriam a atuação de um ex-governador do Estado. Mencionado aí, o ex-governador Raimundo Colombo não foi alvo de busca e apreensão, segundo o seu assessor de imprensa, e está sendo mencionado o nome do ex-governador Eduardo Pinho Moreira, apenas busca e apreensão. E também de um ex-secretário da administração, e o nome cogitado, pelos vínculos com a SC Saúde, é do ex-secretário Milton Martini, da administração de governos passados. As consequências desta operação na esfera política e também governamental começam a ser avaliadas dentro e fora da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O presidente Júlio Garcia continua no cargo. Ele está lá na Polícia Federal, mas vai voltar para o apartamento com tornozeleira eletrônica, uma situação absolutamente inédita na história do parlamento e da política de Santa Catarina. Vai se despedir da presidência no próximo dia 31 de janeiro, portanto, dentro de 10 dias. E como ele está em prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica, não poderá comparecer no Palácio Barriga Verde, sede do Poder Legislativo, porque, inclusive, está em recesso. As atividades são mais ou menos em home office, como foram no ano passado. Mas no dia 1º de janeiro, a Assembleia Legislativa vai instalar a nova legislatura.
E, de acordo com o seu regimento, a sessão será presidida pelo deputado mais idoso e com maior número de mandatos parlamentares. No caso, os trabalhos serão presididos no próximo dia 1º de fevereiro pelo deputado Romildo Titon, do MDB. O deputado Titon já foi presidente afastado do cargo de presidente da Assembleia Legislativa na famosa Operação Fundo do Poço, executada pelo GAEC em 2014. Neste início de ano, senhoras e senhores, telespectadores da NDTV em todo o estado, realmente, do que aconteceu no ano passado também, um triste balanço para Santa Catarina. Denúncias envolvendo autoridades, parlamentares e empresários no plano federal, o governador do estado afastado temporariamente no primeiro processo de impeachment, pandemia sem uma ação coordenada efetivamente no estado e agora esta nova operação hemorragia. Definitivamente, o povo catarinense e o estado de Santa Catarina, com tradição positiva, produtiva, de integridade, de trabalho, de honestidade, não merece tudo isso, meu caríssimo Polito. Você tem toda a razão, Moacir. Obrigado por essa análise importante. Daqui a pouco, peço gentilmente que continue com a gente para que você volte a analisar outros pontos importantes. Um abraço Obrigado, a todos. Moacir. Até já. Obrigado, até já. Realmente, Santa Catarina não merece isso.